Caros alunos, na aula anterior trabalhamos com o conceito de carga elétrica e força elétrica, ou força coulombiana, como também é chamado. Vimos que na natureza existem dois tipos de cargas: as cargas denominadas positivas e as cargas denominadas negativas. Vimos também que, ao aproximarmos duas cargas, elas sentem uma força. No caso de cargas de mesmo sinal, a força entre elas é uma força repulsiva, elas tendem a se repelir. E caso as cargas, ao se aproximarem, sejam de sinais opostos, elas sentem uma força atrativa, elas tendem a se atrair. Mas cabe aqui uma pergunta: por que as cargas, mesmo estando a uma certa distância, sem eu encostar uma na outra, elas sentem uma força? Isto acontece porque em todo o espaço em volta de uma carga existe uma propriedade denominada campo. No caso das cargas elétricas, campo elétrico. Assim, quando uma carga estiver na presença de um campo, ela interage com esse campo e sente uma força. Cabe lembrar que uma carga nunca interage com o seu próprio campo. Sempre interage com o campo, no caso associado a uma outra carga. A seguir, ilustrarei como podemos calcular o campo elétrico em uma certa região de espaço e faremos alguns exercícios para melhor entendermos esse conteúdo. Um bom estudo a todos! Então, nesta aula, vamos abordar sobre campo elétrico. Para começarmos a falar de campo elétrico, imaginemos uma carga elétrica. No caso, uma carga elétrica positiva. Uma maneira de representarmos o campo elétrico é utilizando um conceito denominado linhas de força, ou linhas de campo elétrico, como também são chamados. Quando temos cargas positivas, nós representamos as linhas de campo elétrico como divergentes, ou seja, as setas apontam para fora da carga, as setas saem da carga. Essas setas representam de uma maneira didática nosso campo elétrico. No caso de uma carga elétrica negativa, nós representamos essas linhas de campo elétrico como convergentes, onde as setas apontam para dentro da carga. As setas entram na carga. Uma configuração das linhas de campo elétrico para duas cargas próximas de mesmo sinal é ilustrado como vocês estão vendo. Observem que, apesar das linhas de campo terem uma certa distorção, mas de uma maneira simétrica, as linhas de campo elétrico elas apontam para fora da carga, como se estivessem saindo delas. No caso de duas cargas elétricas negativas, a configuração é muito parecida. A única diferença com a configuração do campo elétrico é que agora as linhas de campo apontam para dentro da carga, como se estivessem entrando nelas. Agora, no caso de duas cargas elétricas próximas e de sinais opostos, nós temos essa configuração para campo elétrico. Observem que as linhas do campo elétrico saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. E o cálculo do campo elétrico, como pode ser realizado? Então, primeiramente, nós consideramos uma carga elétrica e escolhemos um ponto no espaço aonde queremos calcular o campo elétrico. Nós representamos esse vetor campo elétrico. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. No caso das cargas positivas, onde o campo elétrico é divergente, onde as linhas de campo saem da carga, como uma seta que a partir desse ponto P diverge, saindo como se estivesse saindo da carga, mas passando pelo ponto P. E no caso, a expressão matemática é muito parecida com a expressão que utilizamos para calcular a força elétrica, onde o campo elétrico, num ponto do espaço, é igual à constante eletrostática multiplicado pelo módulo da carga elétrica
dividido pela distância ao quadrado, da carga ao ponto. Assim, para qualquer valor que quisermos calcular do campo elétrico, numa certa região do espaço, essa é a expressão em módulo. Lembrando que, por ser um vetor, nós devemos adicionar sempre uma seta ao vetor e o versor, que dá a direção e o sentido do campo elétrico. No caso de uma carga negativa, uma carga elétrica negativa, e quisermos calcular o vetor campo elétrico em um certo ponto do espaço, o vetor campo elétrico ele converge, ele sai do ponto e vai em direção à carga. Então, neste caso, o campo elétrico, na forma vetorial, ele possui o sinal negativo, por ser contrário à direção, no caso, feita anteriormente, mostrado anteriormente, que era o sentido da carga positiva. O sinal do campo elétrico não é uma atribuição da carga, e sim do sentido do vetor campo elétrico. Nos exercícios que virão, nós veremos isso de uma maneira mais clara. Existe uma relação muito intrínseca entre força eletrostática e campo elétrico. Cabe aqui uma observação. Algumas vezes é falado em força elétrica e outras vezes em força eletrostática. No nosso caso, é a mesma coisa. A denominação eletrostática significa que as cargas estão paradas, estão estáticas. Por isso, utilizamos esse nome. Então, para nós verificarmos que existe uma relação entre campo elétrico e força elétrica, vamos colocar uma carga elétrica nesse ponto P, onde é um campo. O campo elétrico ele continua existindo, nesse ponto do espaço. Só que agora nós colocamos uma carga elétrica que é zero. E essa carga vai interagir com o campo elétrico nesse ponto. Bom, a expressão matemática, a força coulombiana, força elétrica ou eletrostática, é dado por essa expressão. Força igual a constante eletrostática multiplicada pelo módulo entre as duas cargas e dividida pela distância ao quadrado. A força eletrostática, vejam que matematicamente ela contém uma componente do campo elétrico. Então, a força eletrostática sentida por esta carga, que é zero, é igual ao campo elétrico multiplicado pelo seu valor em módulo. Então vamos fazer um exercício. Considere uma carga elétrica de valor 2 microcoulomb, fixa, posicionada na origem de um eixo coordenado, escalonado em centímetros. Calcule o campo elétrico nas posições 2 centímetros e menos 3 centímetros. Primeiro passo, represento a carga no eixo das coordenadas e os vetores campo elétrico nos pontos indicados. O vetor campo elétrico, um deles está no 2 centímetros e outro está no menos 3 centímetros. Chamamos de E1 e E2 os respectivos campos elétricos que vamos calcular. O segundo passo é o cálculo do módulo do campo elétrico. Então, aplico a expressão do módulo do campo elétrico e substituo os valores. O campo E1 tem o valor de 4,49 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb, e o E2, 2,00 vezes 10 a sétima newtons por Coulomb. Assim, utilizo a notação vetorial para o campo E1, onde ele está na direção do eixo x, sentido positivo, e o E2 está na direção também do eixo x, só que no sentido negativo. Observem que, apesar da carga ser positiva, dependendo da região do espaço em que eu a calculo, ela pode ter uma atribuição em seu sinal de positivo ou negativa, devido ao sentido em que ele aponta. Vamos agora a um outro exercício. Tomando como base o exercício anterior,
Calcule a força elétrica sentida por uma carga de valor menos 3 microcoulomb situada em x igual a 2,0 centímetro. Primeiro passo, nós representamos as cargas no eixo das coordenadas e o vetor força elétrica nos pontos indicados. Bom, observe que antes era o ponto que eu calculei o campo elétrico era o 2,0. Agora tem uma carga elétrica nesse ponto. Uma carga que eu chamei de Q0, igual a menos 3,0 microcoulomb. Então ela sente uma força na direção da carga positiva. Aplico novamente a expressão matemática para a força eletrostática, só que há um detalhe. Como nós já calculamos o campo elétrico nesse ponto, devido a uma carga de mesmo valor, de 2,0, nessa distância, nós já temos o valor do campo elétrico. Então, eu posso aplicar a expressão onde utilizo o produto do campo elétrico pelo produto do módulo da carga Q0. Assim, a força é igual ao valor de menos 135 newtons. Unicamente o que fiz, apliquei o valor de 4,49 vezes 10 a sétima, como já tinha calculado anteriormente, que é o valor do campo elétrico, e multipliquei pelo módulo da carga. Bom, o módulo vale 135 newtons. Aplicando o vetor, onde a direção da força é o eixo x, mas ela aponta no sentido negativo, atribuí a ela um sinal de menos. Novamente ressalto que o sinal de menos não é devido ao sinal da carga, mas sim ao sinal, nesse caso, da força para onde ela aponta. Terceiro exercício. Calcule as componentes horizontal e vertical e o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico resultante no ponto P, devido às outras duas cargas, conforme ilustrado a seguir. Bom, esta é a configuração do nosso exercício. Temos o ponto P na origem do sistema de coordenadas, uma carga Q1 na posição x igual a 3 cm, de valor 3 microcoulomb, e uma carga Q2 de valor menos 4 microcoulomb no plano coordenado, no plano cartesiano, com as coordenadas 3 e 4 centímetros. Primeiro passo, vamos representar os vetores campo elétrico no ponto P, devido às duas cargas. Então, devido à carga Q1, nós temos o campo elétrico E1, nesse ponto P. Observe que esse vetor campo elétrico ele é divergente. Ele está na direção do eixo x, só que no sentido negativo, é como se ele estivesse saindo da carga, a partir do ponto P. E a carga elétrica Q2, por sua vez, ela tem um campo elétrico, ela produz, está ligada a ela um campo elétrico, que a partir do ponto P é convergente. Feito isso, devemos lembrar que a força resultante é a soma vetorial desses dois vetores. Agora, o segundo passo, vamos calcular cada um desses componentes do campo elétrico. No caso, vamos começar com o E1, o campo elétrico devido à carga 1. Então, começamos calculando o módulo, substituímos os valores da constante eletrostática, carga e distância ao quadrado e chegamos nesse resultado. 30 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Inserimos o vetor, a noção vetorial, onde o campo elétrico está na direção do eixo x, mas no sentido negativo, então colocamos o sinal de menos, assim como o versor. Agora, uma observação. Esse exercício ele é semelhante ao exercício da aula anterior, da aula 5. Qualquer dúvida, é só ir lá e dar uma olhada. Aonde, ao invés do ponto P, nós tínhamos uma carga de valor 1,0 microcoulomb. Então está aqui a configuração do exercício anterior. Bom, nós calculamos que a força elétrica é 30 newtons.
Então, aplicando o que foi falado agora da relação entre força e campo elétrico, nós temos que o campo elétrico é o valor dessa força dividido por 1,0 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou seja, 1 microcoulomb. Assim, o valor do campo elétrico é igual a 30 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. O terceiro passo agora é calcularmos o vetor E2. Bom, de acordo com o exercício da aula 5... Aula 5 não, vídeo aula anterior. A força elétrica era 14,4 newtons. Assim, em nosso caso, que nós chamamos de Q2, e o valor era o mesmo, nós temos que o campo elétrico é igual ao módulo da força dividido pelo módulo da carga. E o módulo do campo, então, é 14,4 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Calculando as componentes horizontal e vertical, conforme o mesmo método utilizado na aula 5, nós chegamos a esses valores. E lembrando, então, que o campo elétrico é igual à soma vetorial de cada um dos campos, e chegamos, então, ao seguinte resultado para as componentes horizontal e vertical para esse campo elétrico. O que eu quero que vocês façam agora? Que vocês continuem o exercício calculando o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante por esse método que eu fiz, onde eu divido a força pela carga, e na sequência refaçam todo esse exercício utilizando a noção vetorial, utilizando as projeções de seno, cosseno, as projeções em x e y, utilizando as relações trigonométricas de seno e cosseno, conforme eu fiz anteriormente no exercício da aula 5. Verifiquem que são muito parecidos. Eu quero que vocês peguem mais habilidade. O objetivo é que vocês tenham tanto mais de habilidade em resolver esse tipo de exercício.